Olá, boa noite. A partir de agora, o SBT Interior ajuda os eleitores de São José do Rio Preto a conhecerem melhor os candidatos à prefeitura da maior cidade do Noroeste Paulista. Este é o segundo de 3 debates promovidos pela emissora aqui no interior paulista. As regras do debate foram aprovadas em uma reunião entre os representantes dos candidatos e do Departamento de Jornalismo do SBT Interior. Nós convidamos todos os que disputam a cadeira na prefeitura da eleição em 2016. A ordem em que eles serão apresentados foi sorteada na presença dos representantes dos partidos políticos. Estão em nosso estúdio Edinho Araújo, do PMDB, o candidato Cauel Lotti, do PSDC, Orlando Bolsoni, do PSB, o candidato Daniel Carvalho, do PCO, temos o candidato João Paulo Rilo, do PT, e Carlos Jarnaldo, do PDT. Nós agradecemos a presença de todos os candidatos aqui nesta noite. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E esse debate é transmitido ao vivo para 202 cidades do interior paulista, através da televisão e também para o Brasil e para o mundo por meio do portal de notícias sbtinterior.com e também da página da emissora no Facebook. Agora eu te mostro as regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, os candidatos respondem perguntas feitas por telespectadores. Cada participante terá 1 minuto para a resposta. A ordem será definida por sorteio. E durante todo o debate, caso algum candidato se sinta ofendido, poderá pedir direito de resposta que será analisado pela comissão organizadora. Caso a resposta seja concedida, o candidato ofendido terá 45 segundos para fazer a defesa na abertura do bloco seguinte. Então a gente começa este bloco com a pergunta sobre geração de emprego, que foi feita por uma moradora do bairro Vila Toninho. Vamos para a pergunta. Meu nome é Maria Cleusa da Silva, moro no bairro Vila Toninho. Eu quero saber de vocês qual é a proposta de emprego, porque eu já estou com 5 meses desempregada e não consigo emprego. Vamos então agora saber qual dos candidatos vai responder a esta pergunta. E essa primeira pergunta, o candidato João Paulo Rilo, do PT. Qual o nome dela? Candidato. O senhor tem 1 minuto. Bom, a questão da geração do emprego é uma preocupação muito grande no Brasil e em Rio Preto. O que nós precisamos é superar aquela velha forma de achar que só gera emprego oferecendo loteamentos urbanizados. A melhor forma de gerar mais e melhores empregos hoje é você ocupando as vagas ociosas que tem na cidade. Muitas empresas, especialmente voltadas à tecnologia da informação, oferecem bons empregos. O que você não tem é mão de obra qualificada para ocupar esses trabalhos. Então é importante você dialogar com o setor produtivo, a prefeitura ser parceira e organizar cursos, aplicados. Aquele curso que você realiza ele e sai empregada, não aquele que você faz e fica com diploma vagando. Então é muito importante a mão de obra qualificada, a capacitação das pessoas e a profissionalização, além de estimular a nossa grande vocação, que é a prestação de serviço e o comércio. Rio Preto tem um grande potencial e precisa estimular isso. Então a melhor forma de gerar emprego é essa, mão de obra qualificada. Essa é a nova ordem que gera emprego e bons empregos. Nós vamos agora para a segunda pergunta dos nossos telespectadores. O próximo tema é a falta de medicamentos em unidades de saúde. A pergunta foi feita por uma moradora do condomínio Todos os Santos. Vamos então para a pergunta. Meu nome é Maria Helena de Souza Pereira, moro no condomínio Todos os Santos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, o seguinte, porque a gente vai procurar remédio muitas vezes no posto, enviado pelo médico, não tem. Aí os remédios mais caros você tem que comprar, né? Então gostaria de fazer essa pergunta, como que fica? Vamos então para o sorteio, ver qual o candidato que vai responder sobre a falta de medicamento. Essa pergunta, então, vai ser respondida pelo candidato Orlando Bolsoni, do PSB. Tá aí, então, candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto. Boa noite, Leandro. Boa noite, SBT Interior. Boa noite, candidatos. A pergunta da moradora de Todos os Santos é pertinente, mas a prefeitura ela dispõe de uma rede de fornecimento de medicamentos que se completa, inclusive, com medicamentos de alta complexidade fornecidos pelo Estado de São Paulo.
Então, há um rol de medicamentos. Esse rol de medicamentos eles são oferecidos em todos os nossos postos de saúde, e aqueles que exigem uma complexidade maior são oferecidos pelo governo do estado, na própria DRS. Então, há uma estrutura já formada, mas ainda assim é importante que nós otimizemos, é importante que nós ampliemos essa estrutura, melhorando a logística, inclusive entrega de medicamentos em casa. Mas é possível sempre avançar, melhorar e inovar. Ok, candidato, muito obrigado. Vamos então agora para mais uma pergunta dos nossos telespectadores aqui do SBT Interior. E o tema do questionamento é transporte sobre os trilhos. Vamos ver a pergunta. Meu nome é Edilson Xavier Júnior, eu sou consultor financeiro, moro no bairro Jardim Vetorazzo, aqui em São José do Rio Preto. Eu gostaria de saber dos candidatos que solução eles têm para dar para a verba que foi liberada para o Trem Caipira e até hoje não foi usada. E o Trem Caipira continua parado. Para onde foi essa verba? Eu gostaria de saber se vocês sabem para onde foi, se tem como saber, e que solução vocês teriam para dar com relação a esse assunto. Vamos então agora saber quem vai ser o candidato que vai responder essa pergunta a respeito do Trem Caipira em São José do Rio Preto. E o candidato Edinho Araújo, do PMDB. Candidato, a partir de agora, o senhor tem, então, 1 minuto para responder a pergunta. Boa noite ao Adirson, boa noite a todos que participam desse debate. Uma questão importante. O Trem Caipira, um projeto concebido por nós, quando fomos prefeito, no sentido de viabilizar o turismo Engenheiro Schmidt, que tem um turismo da gastronomia, religioso, e é importante recuperar a memória do trem. E foi um projeto que teve a aprovação do DENIT, a aprovação da Caixa Econômica Federal, e que nós, voltando à Prefeitura, se for a vontade de Deus e do povo de Rio Preto, nós vamos colocar o trem nos trilhos, porque é importante gerar o turismo, incentivar esse trem caipira para que nós possamos gerar emprego e fomentar o desenvolvimento. Que a Prefeitura, ela não tem que gerar emprego na Prefeitura, mas fomentar o desenvolvimento através dos empreendedores e desse aspecto que é tão importante, que tem potencial, que é o turismo em Rio Preto. Muito obrigado, candidato Edinho Araújo. Nós vamos agora para mais uma pergunta. Agora o tema escolhido pela telespectadora que mora no centro é a segurança pública. Vamos para a pergunta. Helena Aparecida Reverse, sou comerciante, estou localizado na Rua Independência. Gostaria de saber o que vão fazer sobre segurança, porque eu já fui assaltado 2 vezes e está faltando muita segurança aqui em São José do Rio Preto, principalmente no centro. Vamos então agora para o sorteio de mais um candidato que vai falar sobre a segurança pública em São José do Rio Preto. E quem responde essa pergunta? Candidato Daniel Carvalho, do PCO. Tá, então, candidato, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para responder essa pergunta. O problema da criminalidade e da violência em todas as cidades esbarra invariavelmente no problema da desigualdade social. Então, nós acreditamos que o problema da segurança ele vai ser resolvido quando houver mais oportunidades para as pessoas, quando não houver tanta pobreza, tanta miséria. No centro da cidade de São José do Rio Preto aumentou muito o número de moradores de rua, aumentou inclusive em outras partes da cidade o número de favelas. Então, nós acreditamos que a segurança pública invariavelmente passa pela resolução da desigualdade social. Não há como fazer uma política de segurança pública sem minimizar a pobreza na cidade. Então, nós acreditamos que a única forma de melhorar a segurança em todos os pontos da cidade é que haja menos pobres na cidade e que haja mais trabalho para todos e oportunidades iguais. Tá certo, então, Daniel. Muito obrigado pela resposta. E agora a gente segue com as perguntas dos telespectadores do SBT Interior. E o tema agora é investimento em cultura. Vamos para a pergunta. Felipe Santana, eu moro no Parque da Liberdade. Eu queria saber, mediante todo esse problema que o Brasil passou, troca de impeachment e tudo mais, a parte cultural ela sofreu bastante, perdendo a verba que nós tínhamos antes. Eu queria saber o que os candidatos têm em mente que vai favorecer essa parte cultural. Vamos então agora para mais um sorteio que vai responder a respeito da cultura em São José do Rio Preto. A próxima pergunta será respondida.
Carlos Arnaldo, do PDT. O senhor tem 1 minuto. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os riopretenses que estão nos assistindo neste momento. É uma alegria estar aqui nessa noite conversando com todos vocês. A cultura, nós vamos aumentar o investimento. Nos últimos anos, o orçamento para a cultura em São José do Rio Preto chega a 0,5%. Nós vamos investir muito mais na cultura e de forma eficiente. Vamos valorizar os produtores culturais de São José do Rio Preto, fazer uma parceria muito grande com todas as pessoas, todos os agentes que estão envolvidos com a cultura. Um governo participativo, ouvindo todas as partes interessadas e as pessoas. Vamos valorizar o FIT, Festival Internacional de Teatro, descentralizando todos os atos do FIT para os bairros de São José do Rio Preto. E assim, com essa descentralização, vamos resgatar a cultura na nossa cidade. Vamos valorizar a SWIFT. Ok, candidato, muito obrigado. O tempo do senhor já esgotou. E dando sequência a este bloco, temos a pergunta que vem do telespectador sobre as obras anti-enchente. Vamos para a pergunta. Meu nome é Júlio Andrade, sou do bairro Estoril. Eu queria saber em relação a essas obras anti-enchente que estão sendo feitas aí há muito tempo e não está havendo resultado algum, prejudicando o comércio, principalmente as localidades ali de cima, onde eu moro. Tem prazo para ser terminado isso? O que vocês pretendem fazer em relação a isso, que é um problema muito importante para a cidade? Então agora, para responder sobre essa pergunta, obras anti-enchente, nós temos o candidato, então, Cauel Lotti, do PSDC. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bom, boa noite, Leandro, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Júlio. Sua pergunta é muito oportuna e nós precisamos fazer a começar do básico. Primeiro que nós temos vários investimentos, essa obra anti-enchente que já consumiu mais de 100 milhões e ainda está trazendo prejuízos para todos os comerciantes e os moradores da Avenida Badibacite. Eu poderia citar também a da Brasilusa, poderia citar também os outros problemas que nós temos em Rio Preto, como, por exemplo, a quantidade de buracos. Então nós faremos uma gestão com austeridade, com controle, com planejamento, muito diferente do modelo atual que vem sendo adotado, onde nós colocaremos um planejamento e uma gestão onde a gente coloque realmente o que é prioridade para o município. Obviamente que isso nós resolveremos fazendo controle e um controle muito austero com relação a tudo que foi gasto e para onde foi e priorizando aquilo que é prioridade para as famílias riopretenses. Muito obrigado, candidato. E a gente vai então para o primeiro intervalo e no próximo bloco os candidatos respondem as perguntas feitas por jornalistas. Lembrando que você que está em casa pode acompanhar e comentar o nosso debate na página do SBT Interior no Facebook. A gente volta já, eleições 2016 no SBT Interior, a democracia não tem fronteira.